lá. O câncer de pâncreas, primeiro, vamos identificar onde o pâncreas fica e para que ele serve, tá certo? O pâncreas, ele é um órgão, ele é uma glândula, uma grande glândula, que ela vai produzir hormônios, tanto que vão funcionar para a questão da digestão, tá certo? Tanto para a questão do controle de insulina, para o controle glicêmico, né? Vai produzir dois hormônios, insulina e glucagon, certo? E também vai produzir substâncias para digestão de proteínas, certo? Então, é um órgão de fundamental importância para a gente, tá certo? E qual a localização do pâncreas? O pâncreas, ele é um órgão que fica na retrocavidade, certo? Se a gente abrir aqui a barriga, tá? A barriga ela vai ser separada em dois compartimentos, que é a cavidade peritoneal e a retrocavidade. A cavidade peritoneal é a parte anterior do abdômen, tá certo? E a parte posterior do abdômen é onde vai estar localizado o pâncreas, certo? Então o pâncreas ele é um órgão que ele fica mais ou menos nessa localização, só que posterior, certo? Então, vamos abrir aqui. Então a gente abrindo aqui a pele, nós vamos ter, abriu a pele, vamos ter tecido subcutâneo, chega no músculo, abriu o músculo, entrou na cavidade, a gente vai ter o estômago bem de frente, e logo atrás do estômago é que a gente vai ter o pâncreas, certo? Então ele é um órgão retroperitoneal, ele fica mais posterior. É por isso que, por exemplo, quando se tem uma pancreatite, a principal dor que o paciente vai sentir é uma dor em barra aqui na região superior do abdômen que irradia para as costas, tá certo? Então vamos lá. Ainda em relação ao câncer de pâncreas. Essa doença é comum? Não é, tá certo? Apenas 2% dos cânceres no Brasil são cânceres de pâncreas, tá certo? Apenas 2%. Agora, é uma doença que é muito letal, ela é muito pesada. Por quê? Porque, em geral, o diagnóstico é bem tardio, né? Quando as pessoas vão ter o diagnóstico do câncer de pâncreas, eles já vão estar com a doença mais avançada, certo? Então, apesar de apenas 2% do total dos cânceres no Brasil ser câncer de pâncreas, 4% das mortes, em geral, são ocasionadas por ele, tá certo? E ele é um câncer que ele é muito mais prevalente no decorrer da idade. Então, por exemplo, um paciente jovem de 30 anos, a possibilidade de um adenocarcinoma de pâncreas é praticamente zero. Tá? A gente não pode dizer praticamente zero, porque na medicina a gente não pode dizer nunca. Tá? Mas é uma chance bem baixa. Tá certo? Com o decorrer da idade, o que é que acontece? A gente vai ter entre 40 e 50 anos uma incidência de mais ou menos 10 casos, 10 pessoas com câncer, com adenocarcinoma de pâncreas para cada 100 mil habitantes naquela região. Ou seja, uma incidência ainda relativamente baixa. Mas se você pegar entre 80 e 85 anos, essa incidência vai para 116 casos para cada 100 mil habitantes, que já é uma incidência considerável. Tá certo? O total de mortes no Brasil por ano, dados de 2013, do SIM, né, o Sistema de Identificação de Óbitos, são quase 9 mil mortes por ano, 8.700 mortes por ano, e é meio a meio. A incidência dele é meio a meio entre homens e mulheres, tá certo? Então, só colocando novamente, é um câncer que ele é raro, raro não seria o termo mais adequado, mas ele é um câncer pouco frequente, tá certo? Sobretudo em pacientes mais jovens, ele aumenta com o decorrer da idade, tá certo? E ele é bem letal, tá bom? Então vamos lá. Fator de risco, né? Que isso é algo que as pessoas sempre querem saber, né? O que é que eu tenho em mim que me leva a ter uma chance aumentada de ter esse troço, de ter esse câncer, né? O câncer de pâncreas. Primeiro, ele é um câncer que ele é um pouquinho mais comum em pacientes negros, tá certo? E também é um pouco mais comum em pacientes judeus de origem judaica, tá? Explicações para isso? Não sabemos. O fato é que isso acontece. Em relação ao meio ambiente, né? O que é que eu posso fazer no meu hábito de vida que aumenta o risco de eu ter câncer de pâncreas? Aí, adivinha, o que é que vem aí na cabeceira, né? Álcool e cigarro, né? Então, velho hábito do tabagismo do tabagismo e do alcoolismo, tá? É mais uma vez um grande vilão para esse tipo de câncer, tá certo? Outras coisas ainda relacionadas que são inerentes à pessoa, por exemplo, se a pessoa tiver alguma
Doença familiar, alguma polipóide familiar. Polipóide familiar são pólipos que nascem, sobretudo no cólon, e algumas das vezes são síndromes. E isso pode, em alguns casos, aumentar o risco de câncer de pâncreas, por incrível que pareça. Familiar, então polipose não familiar e outros tipos de polipose do cólon aumentar o risco de ter câncer de pâncreas, certo? Algumas pessoas, por questões genéticas, por questões autoimunes, por questão até mesmo de variações anatômicas do pâncreas, acaba tendo pancreatites recorrentes, enfim, isso também é um fator de risco, certo? Além disso, pacientes com história, com história de câncer de mama ou de ovário familiar, tá? Não é uma pessoa que teve, sei lá, doutor, minha mãe teve câncer de mama. Ela tem risco aumentado de ter câncer de pâncreas? Não, a não ser que ela tenha tido, a sua avó tenha tido, a sua bisavó tenha tido, seja algo que seja familiar, né? Seja uma síndrome, tá certo? Então isso realmente está descrito. Pacientes com pancreatite crônica, tá? Aquele paciente, e a principal causa de pancreatite crônica também é o álcool, tá? Então, paciente que vem com pancreatite crônica, ele tem, por questões de lesões recorrentes no pâncreas, tem risco aumentado de ter pâncreas. Fatores dietéticos, certo? Que aumentam o risco de câncer de pâncreas. Aumento da ingesta de gordura, tá certo? E gordura e colesterol. A obesidade também é um fator de risco, certo? Diabetes também é um fator de risco para câncer de pâncreas, tá bom? Algumas questões ocupacionais, certo? Pessoas que trabalham com derivados do petróleo, com asbesto, isso também são fatores de risco para câncer de pâncreas, tá certo? Acho que a gente fez um bom apanhado aí sobre os fatores de risco, né? E aí a pergunta, logo a seguir dos fatores de risco o que é que uma pessoa com câncer de pâncreas sente, tá certo? Primeiro de tudo, ele é um câncer silencioso, certo? Que por vezes, quando as pessoas vão apresentar sintomas, a doença já está avançada, tá certo? Mas quais são os principais sintomas? Geralmente os pacientes abrem o quadro, abrem os sintomas com queixas bem específicas, que pode ser um mundo de coisas, mas o principal é uma dor, né, tipo peso, uma dor sem pouca importância, mas uma dor contínua na região epigástrica, às vezes irradia para as costas, uma perda de peso importante, tá certo? No decorrer da evolução da doença, no decorrer do crescimento do tumor, o que é que pode acontecer? Esses pacientes podem apresentar icterícia. E o que é a icterícia? A icterícia é quando a paciente fica amarelo, tá? Apresenta amarelidão, fica amarelo o olho, fica amarelo a pele, fica amarelo, enfim, mucosas em geral. E o que é que isso acontece em decorrência do quê? Do acúmulo de bilirrubina, que é uma substância produzida no fígado, armazenada na vesícula e despejada no intestino para digestão, para a emulsificação das gorduras. Só que o pâncreas ele tem uma íntima relação com a via biliar, né? A via biliar, inclusive, o finalzinho da via biliar passa por dentro do pâncreas. Então, quando esse tumor cresce, ele pode obstruir a via biliar, né? O canal que passa a bile, e essa bile ela fica sem ter por onde passar e vai acumulando no corpo, tá certo? Isso, o acúmulo da bile no corpo leva a icterícia, leva a amarelidão. O paciente fica com olho amarelo, mucosas amarelas, pele amarela, tá certo? E como não tem mais bile sendo excretada no intestino, as fezes vão ficar brancas. E como tem esse grande acúmulo de bile no corpo, o organismo vai tentar excretar essa bile por qualquer lugar. E às vezes excreta na urina. E a urina fica escura, cor de Coca-Cola. Então o que é que acontece? O paciente vai ficar amarelo, com as fezes brancas e a urina escura. Tá certo? Por vezes, o acúmulo de bile na pele pode levar também a coceira, a prurido. E é um prurido chato, é um prurido difícil de tratar, os remédios às vezes não resolvem, grande maioria das vezes não resolvem, e só vai resolver mesmo com cirurgia. Então esse paciente, ele vai ser um paciente que vai apresentar, quando a doença já está um pouco mais avançada, perda de peso importante, icterícia, ou seja, amarelidão, certo? Acolia fecal, ou seja, as fezes sem cor, e colúria, ou seja, a urina bem escurecida, e não tem dor.
tá certo? Não tem dor importante, não é aquela dor que leva o paciente à emergência. É diferente, por exemplo, de uma cólica biliar. O paciente tem pedra na vesícula, que ele tem uma dor forte nessa região, no hipocôndrio direito, vai para a emergência, náuseas e vômitos. O paciente com câncer de pâncreas, ele não tem isso. É uma dor inespecífica, de baixa intensidade, que por vezes não leva o paciente à emergência, tá certo? Então, se você pegar um paciente idoso, tá, com perda de peso, icterícia e sem dor, possivelmente o principal diagnóstico que vai estar na nossa frente vai ser um câncer de pâncreas. Na verdade, acaba sendo a clínica aí dos tumores periampular, ou seja, pâncreas dá isso, via biliar pode dar isso, papila dá isso, duodeno também dá isso, tá bom? Mas a gente está falando de câncer de pâncreas, tá certo? Então, o pâncreas, ele é dividido em três partes, tá certo? A cabeça do pâncreas, o processo cinnado, o pescoço ali do pâncreas, corpo e cauda do pâncreas, tá certo? Então, se você pegar a cabeça do pâncreas, ela tá aqui. Então, tumores, às vezes até tumores pequenos de pâncreas, vão dar icterícia, vão dar esse amarelidão mais rápido, porque é mais próximo de onde a via biliar passa. Tumores do corpo e cauda, em geral, eles vão dar sintomas mais tardiamente. E esse é o medo, porque quanto mais tarde ele dá sintoma, maior é esse tumor, tá certo? E aí o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente dá o diagnóstico do tumor de pâncreas? Primeiro, é uma região de difícil acesso para biópsia, certo? Agora com técnicas mais modernas, que a gente consegue fazer inclusive ultrassom por endoscopia, a gente consegue às vezes ir por endoscopia, chegar ali no duodeno, chegar no estômago e conseguir puncionar e diagnosticar e fazer uma biópsia de um tumor de pâncreas. Mas em geral são procedimentos caros e por vezes não muda muito a conduta, porque às vezes esse tumor, pela clínica e pela uma tomografia, por um exame de imagem bem feito, a gente consegue até com um certo grau de convicção dar até esse diagnóstico por imagem e partir para o tratamento cirúrgico, tá certo? Doutor, existe algum exame de sangue que me ajude a dar o diagnóstico de tumor de pâncreas? Não, não tem nenhum exame de sangue que te ajude a dar o diagnóstico. Existe exame de sangue que aumente a suspeição, certo? E que ajuda a gente no controle da doença posterior. A gente tira o tumor e fica acompanhando. É um marcador, é chamado CA199, tá certo? A gente dosa ele no sangue e quando esses tumores são retirados, essa substância decresce na corrente sanguínea, né? Não é mais produzido, cai, fica valores normais, e a gente fica às vezes acompanhando por isso. Quando o CA199 começa a subir, é um sinal que a doença pode ter voltado, entendeu? Então é isso, assim, exame de sangue não tem, mas a gente acaba pedindo os marcadores tumorais, no caso o CA199, tá bom? E o diagnóstico ele pode ser dado por exame de imagem, também podemos ter opções de biópsias, mas só reafirmando, são biópsias que por vezes são difíceis e que por vezes a gente pode inclusive optar pelo tratamento cirúrgico só com os sintomas e o exame de imagem que a pessoa tem, tá certo? Principalmente uma tomografia, tá certo? Uma tomografia com contraste. Não adianta você fazer tomografia sem contraste, ultrassom, tá certo? Para tentar dar diagnóstico de tumor de pâncreas. O principal exame mesmo é a tomografia com contraste, tá certo? E o tratamento? Essa doença agressiva, pesada, exfoliante, isso tem cura? Tem cura. O grande problema é que você tem que conseguir dar o diagnóstico cedo para conseguir uma taxa de cura boa, né? E por vezes esses pacientes não chegam para a gente com essa doença em estágios iniciais, certo? E aí, qual é o tratamento principal? É quimioterapia ou é cirurgia? A única modalidade curativa de tratamento é a cirurgia, tá certo? Quimioterapia sozinho não vai resolver, então você tem que operar esse paciente, certo? E tem que tirar o segmento do pâncreas que tem o tumor. Se o segmento do pâncreas que tem um tumor é a parte mais à esquerda do pâncreas, é o corpo e a cauda do pâncreas, você faz uma cirurgia de menor impacto, né? Uma cirurgia menor comparado à outra parte do pâncreas, que é uma pancreatectomia distal. O pâncreas ele guarda uma relação muito íntima com o baço. Às vezes você tem que tirar o baço também, tá certo? Mas em geral a cirurgia é a pancreatectomia distal
com ou sem a retirada do baço, com ou sem esplenectomia, se o tumor se localizar no corpo ou na cauda do pâncreas. Essa cirurgia, inclusive, é bem factível ser realizada por videolaparoscopia, certo? Mas se o tumor estiver na cabeça do pâncreas, aí a gente vai para um outro caminho. A gente vai ter que fazer uma gastroduodeno pancreatectomia, tá? Também conhecida pelo epônimo de cirurgia de Whipple, certo? Que é um cirurgião americano que desenvolveu esse procedimento. E é uma cirurgia grandiosa. Pelo nome a gente já consegue identificar isso. É uma gastro, ou seja, um segmento do estômago sai, duodeno, a primeira porção do intestino sai, pancreatectomia, a cabeça do pâncreas sai. Só que nisso você também vai tirar a via biliar, você também tira a vesícula, tá? E você também faz a linfadenectomia, você também tira todas as lândras ali ao redor do baço e ao redor do hilo hepático, tá certo? Então é uma cirurgia grande, é uma cirurgia de 4, 6 horas de cirurgia, o paciente vai para a UTI no pós-operatório, é uma média de 10 dias internado se tudo ocorrer muito bem. Grande preocupação dessa cirurgia é a fístula, certo? Vou já explicar o que é isso. Continuando, a gente opera, tira isso, faz a ressecção, né? Tira o tumor, tira estômago, tira um pedaço do estômago, duodeno, via biliar, vesícula, cabeça do pâncreas. Mas você tem que reconstruir depois, você não pode deixar tudo aquilo, né? Então você pega outro segmento do intestino delgado, uma parte mais distal do intestino delgado chamado jejuno, você sobe ele e faz uma emenda do jejuno com o remanescente do pâncreas, com o corpo e com a cauda do pâncreas, do jejuno com a via biliar que está vindo do fígado, do jejuno com o estômago, tá certo? E aí você acaba reconstruindo. Tem serviços que acabam fazendo anastomose do jejuno com ele mesmo, tá? Que é uma anastomose chamada de Brown. A gente aqui no nosso serviço faz, tá? Faz de rotina. Essa técnica ela é utilizada para diminuir a pressão dentro dentro do jejuno que está anastomosado com o pâncreas. Por quê? Porque a grande preocupação dessa cirurgia é a fístula, é o vazamento de uma dessas emendas. E qual é a emenda que é mais crítica? Qual é essa anastomose que é mais crítica? É a anastomose do jejuno com o pâncreas, tá certo? Que é a grande complicação dessa cirurgia, tá bom? Grande complicação. Portanto, todos esses pacientes que fazem a cirurgia, eles saem da cirurgia com drenos preventivos. Se tiver um vazamento, se tiver uma fístula, o conteúdo cai no dreno, vai para fora do corpo e toca a vida, tá? Minimiza infecções, minimiza intervenções futuras, tá bom? E todo paciente operado para tumor de pâncreas, ele vai, após a cirurgia, necessitar de quimioterapia, tá certo? Já tem, antes a medicação que utilizada era gencitabina, hoje já está bem determinado, saiu agora em estudos recentes que você pode fazer um coquetel, né, que é, de medicações, tá, que tem uma resposta maior, apesar de ser um pouco mais pesado para o paciente, mas tem com respostas curativas boas, tá certo? E é um paciente que você tem que colar nele para todo sempre, porque é uma doença bem capciosa que ela pode voltar no futuro, por mais que você tenha um tratamento cirúrgico, um tratamento quimioterápico com a intenção curativa, certo? Tudo bem, meus queridos? Eu acho que é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que foram enviadas aí pra gente, conseguimos fazer um bom apanhado aí sobre câncer de pâncreas, tá bom? Só, mais uma vez, fazendo um convite para vocês, toda quarta-feira a gente faz as nossas lives e a gente lança uma enquetezinha no Instagram perguntando aí para vocês qual vai ser o tema futuro da semana subsequente, né? Amanhã a gente vai lançar a enquete perguntando qual o tema que vocês desejam para a semana que vem, tá bom? Mais uma vez foi um prazer, tá certo? Se você tiver sua dúvida, se você quiser ainda conversar sobre câncer de pâncreas, pode mandar um direct, pode mandar um comentário aí em qualquer uma das nossas redes sociais, tá bom? Até mais, gente. Boa tarde.